Hoje, muitos atores conhecidos querem fazer parte de franquias. A gente pode ver diversos atores consagrados nas franquias da Marvel, do Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre outras franquias, e Star Wars não poderia ser diferente. Então, por isso, hoje a gente separou uma lista de atores que quase fizeram parte de Star Wars e alguns que recusaram também o papel em Star Wars. Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. Um dos papéis mais disputados da trilogia clássica, é claro que é o do Han Solo. Ele era muito cobiçado e até mesmo o Sylvester Stallone fez um teste para o papel. Ele acabou dizendo que só pelo silêncio do George Lucas ele já tinha percebido que ele não seria escolhido. Outro que tentou o papel foi o Robert Englund, que depois acabou se tornando o Fred Krueger nos cinemas, mas ele acabou também não passando no papel de Han Solo. E uma curiosidade interessante é que o próprio Englund ele acabou indicando o Mark Hamill para fazer o teste em Star Wars. Foi ele que avisou o Mark Hamill que estava acontecendo testes por ali. Mas a verdade é que apenas 2 atores tinham o apreço do George Lucas para fazer parte e o papel de Han Solo. A primeira opção do George Lucas foi Al Pacino, mas segundo o próprio ator, ele disse que ele não entendeu o roteiro e por isso ele acabou não aceitando. Anos depois, ele acabou dando essa entrevista e ele disse que ele não entendeu absolutamente nada do roteiro e por isso ele acabou optando por não fazer o filme. Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. E a segunda opção, que acabou chegando muito próximo de se tornar o Han Solo nos cinemas, foi Kurt Russell. O ator se aproximava daquilo que o George Lucas queria, que era um homem mais velho que o Luke, meio cansado desse mundo, meio cansado do que estava acontecendo ali com o Império, rebeldes, etc. Mas ele acabou não participando do filme. Segundo ele, ele disse que ele preferiu fazer parte de um outro projeto, mas também tem o rumor de que ele não tinha química nem com a Carrie Fisher, nem com o Mark Hamill. E o escolhido acabou sendo o Harrison Ford, que por incrível que pareça, ele já tinha sido contratado pelo George Lucas, mas para fazer a passagem de roteiro com os atores que tentavam fazer os papéis de Leia e Luke. Ele acabou se dando muito bem, tanto com a Carrie Fisher, quanto com o Mark Hamill, e por isso ele acabou sendo o escolhido. Para quem não sabe, ele ganhava só $10 mil para fazer o filme, porque ele ainda não era um ator tão conhecido. E um outro papel que quase foi parar em outras mãos em Uma Nova Esperança foi o da Princesa Leia. Para quem não sabe, a Jodie Foster acabou fazendo o teste, ela acabou sendo convidada por George Lucas para fazer, porque naquela época ela estava estourando por conta do Taxi Driver, né? Ela já tinha sido muito bem cotada com o Taxi Driver, ela tinha 14 anos na época. Só que aconteceu, eles acabaram já escolhendo o Luke Skywalker, que era o Mark Hamill, e não dava para ter uma menina de 14 anos tendo uma relação com um ator de 24 e até mesmo com o Harrison Ford, um ator um pouco mais velho. Então ele acabou não escolhendo. Depois, alguns anos depois, a Jodie Foster disse que ela tinha contrato com a Disney e ela não poderia cancelar esse contrato para fazer Star Wars. Existem vários rumores sobre atores e etc. Alguns dizem que foram eles que não aceitaram, outros dizem que o próprio George Lucas que recusou, mas segue aí o resto da história. A gente sabe que Jodie Foster e Kurt Russell quase fizeram parte de Uma Nova Esperança. The cancers make the best lovers, but God, my whole family are air signs. He's also a dope shooter. So what makes you so high and mighty? Will you tell me that? Didn't you ever try looking at your own eyeballs in the mirror? Avançando um pouco mais no tempo e entrando na cronologia dos prequels, a gente tem alguns atores que quase fizeram parte. Esses atores são um pouco mais curiosos, porque o escolhido para interpretar Anakin Skywalker era Leonardo DiCaprio. Depois do sucesso de Titanic, ele acabou chamando o Leonardo DiCaprio para fazer parte como o Anakin Skywalker. Mas o próprio DiCaprio não aceitou porque ele não se achava pronto para entrar numa franquia desse tamanho. O cara conseguiu fazer Titanic, mas ele achou que ele não era capaz de fazer o Anakin Skywalker numa franquia tão grande quanto Star Wars. E outro que foi cogitado também era Christian Bale, que, segundo alguns rumores, acabou não rolando mesmo, não
tem tanta explicação a respeito do porquê ele não interpretou o Anakin Skywalker nas trilogias prequel, que acabou ficando nas mãos de Hayden Christensen. Hello, darkness, my old friend. E na trilogia prequel a gente também teve dois fatos interessantíssimos sobre atores que quase participaram da franquia. O primeiro é Michael Jackson. Pois é, Michael Jackson ele tinha muita vontade porque ele era muito fã de Star Wars e ele se ofereceu para interpretar, olha só quem, Jar Jar Binks. Pois é, ele acabou se oferecendo para o George Lucas para interpretar o Jar Jar Binks porque ele queria fazer algo semelhante com próteses e maquiagem, algo que ele fez já em Thriller. Só que o George Lucas ele ainda estava tão fascinado nessa ideia de fazer tudo em computação gráfica que ele acabou não aceitando. O Ahmed Best, que dublou o Jar Jar Binks, ele disse numa entrevista que um dos motivos pelo qual o George Lucas não aceitou é que o Michael Jackson seria maior que o filme, a interpretação dele seria maior que o filme, ainda mais com um personagem secundário que era o Jar Jar Binks. E o George Lucas ele não queria esses holofotes voltados para Star Wars, então por isso o Michael Jackson não fez parte do elenco de Star Wars. Já pensou o Jar Jar Binks interpretado pelo Michael Jackson? Seria uma das coisas mais bizarras da história do cinema, né? Não tem como conceber que isso poderia ter acontecido. Outro personagem que quase foi parar nas mãos de um ícone da música é o Mace Windu. Isso porque o Rick Clifford, que é um engenheiro da Death Row Records, ele acabou dizendo que o Tupac foi oferecido para fazer o Mace Windu em Star Wars e o próprio George Lucas convidou ele para passar o roteiro. Segundo ele, não sabe se quando foi que aconteceu essas audições, esse teste para elenco, mas o George Lucas estava um pouco empolgado para chamar ele para o elenco. As filmagens de A Ameaça Fantasma começaram em 1997 e o Tupac acabou falecendo, acabou sendo assassinado no ano de 1996, então de qualquer forma não aconteceria. Mas ainda assim o Samuel L. Jackson já tinha sido selecionado porque ele mesmo também se ofereceu para o papel e o George Lucas acabou achando mais atrativo. Então também o Tupac quase fez parte de Star Wars, talvez isso poderia ter mudado o rumo da história dele, não se sabe, mas seria muito interessante vê-lo com uma roupa de Jedi lutando a favor da República Galáctica. E o Benício Del Toro, que interpretou o DJ em Star Wars Os Últimos Jedi, ele já tinha sido escalado na prequel para fazer o papel do Darth Maul, mas ele não aceitou porque ele viu o roteiro e ele achou que o personagem tinha pouquíssimas falas. Depois ele acabou voltando como DJ em Os Últimos Jedi, claro. Já nessa nova trilogia, a gente tem poucos casos de personagens que quase mudaram de intérpretes, mas os mais conhecidos foram o do Eddie Redmayne, que ele era para interpretar o Kylo Ren, mas segundo ele mesmo, o teste dele foi tão desastroso que ele acabou virando piada mesmo nos testes de elenco. Ele disse que ele tentou fazer umas 10 vozes diferentes, ele tentou fazer a respiração do Darth Vader, ele tentou fazer diversas coisas e a comandante, né, a produtora de elenco acabou pedindo para ele se retirar porque ele não tinha mais nada a oferecer. Ele disse que foi realmente vergonhoso. E depois ele acabou assumindo o papel em Animais Fantásticos e Onde Habitam. Acho que ficou bem melhor assim, o Adam Driver em Star Wars e o Animais Fantásticos ficou com o Eddie Redmayne. E o outro nome também que ficou conhecido por quase fazer parte do elenco foi a Saoirse Ronan, ou Saoirse, eu não sei como fala esse nome. Ela fez testes para o Despertar da Força para fazer o papel da Rey. Só que o que aconteceu? Ela acabou dizendo na imprensa que ela fez os testes e isso tirou ela do papel. O J.J. Abrams, segundo dizem alguns relatos, não gostou dela ter ido a público para falar sobre o teste dela e isso acabou prejudicando ela na hora da escolha. Acabou ficando com a Daisy Ridley e depois a Saoirse Ronan disse que se arrependeu amargamente de ter falado a público porque provavelmente seria o papel da vida dela. A Saoirse ela acabou sendo indicada há pouco tempo atrás para o Oscar em Lady Bird, onde ela faz um papel fantástico. E outro ator que fez também para o Despertar da Força foi o Michael B. Jordan, o cara que fez o Killmonger em Pantera Negra. Ele fez o teste de elenco para interpretar o Finn, só que depois também ele acabou não sendo escolhido. O John Boyega acabou sendo selecionado pelo J.J. Abrams para fazer parte do elenco. O Michael B. Jordan ele não chegou próximo a fazer, ele só fez esse teste e logo depois ele conseguiu ser aclamado tanto por Creed,
que ele faz um papel fantástico, e também no papel de Killmonger, onde ele faz um dos melhores vilões da Marvel. Então essa foi a nossa lista sobre os atores que fizeram parte de Star Wars, pelo menos nos testes, né? Chegaram perto de se interpretar, a história chegou perto de ser alterada, mas não aconteceu. Felizmente, todos os nossos personagens que a gente tanto conhece, a Leia, Luke, Han Solo, a Rey, Kylo Ren, todos eles estão em boas mãos. Todos eles foram... Então eu espero que vocês